Olá, esse é o programa Sociedade Solidária, um fórum para o diálogo sobre os desafios do Brasil, uma iniciativa da LBV. Aqui, diariamente, você conhece o trabalho de inúmeras organizações que por todo o Brasil têm colaborado para fazer da nossa realidade uma realidade mais justa. Na edição de hoje, nós conheceremos uma nova abordagem para esses problemas sociais que o nosso país e o mundo enfrentam já há tantas décadas. É a dos negócios sociais. Vamos conhecer experiências que, ao mesmo tempo que movimentam a economia, buscam também resolver esses problemas. Quem fala conosco sobre este tema é um especialista no assunto, o professor Maurício Turra. Ele coordena o Yunus ESPM Social Business Center. Vai falar conosco a respeito dessa experiência dentro da Escola Superior de Propaganda e Marketing, uma tradicional universidade na cidade de São Paulo, e também sobre os projetos que são desenvolvidos dentro dessa ação. Bom, primeiramente agradecemos em nome da LBV pela presença do professor aqui hoje. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, Daniel. É um prazer muito grande falar sobre esse tema. Bom, para começar, esse Centro de Negócios Sociais da ESPM, ele já carrega no seu nome uma marca muito famosa mundialmente, Muhammad Yunus, por ter ganhado o Prêmio Nobel ao criar o chamado Banco dos Pobres. Queria que o senhor contasse para a gente a relação desse projeto com essa personalidade aí de renome internacional. O centro nasceu de uma fusão entre essas duas organizações, a ESPM e o Yunus Social Business Brasil, do próprio Yunus. Então, a gente formou o primeiro centro acadêmico sobre negócios sociais na América Latina. Bom, para a gente entender esse conceito de negócios sociais, algo que parece contraditório, né? Como é um negócio ali para gerar lucro, ao mesmo tempo tem um impacto social, seria legal o senhor explicar até um pouco da experiência do Grameen, o banco criado pelo Yunus, que já nos dá uma pista do que esse centro pretende implantar aqui no Brasil. Sim. A trajetória do Yunus, ele era um doutor na área de economia, ele acabou desenvolvendo um projeto que a gente chama de microcrédito, que era a concessão de crédito a pessoas de menor renda. Ele começou em Bangladesh, oferecendo $27 para algumas pessoas, e hoje esse banco movimenta mais de 11 milhões de associados. Essa trajetória foi uma trajetória importante que iniciou o conceito de negócios sociais. O conceito ele tem sido alterado desde a época do Grameen, lá em Bangladesh, até hoje. Talvez a grande diferença que a gente tenha é que um negócio social ele junta duas perspectivas, a perspectiva empresarial com a perspectiva social. Então, ao contrário de um empreendimento qualquer, um negócio social ele nasce para atender a uma demanda social. Então, o empreendedor ele desenvolve o seu negócio para atender essa demanda. Se ele identifica, por exemplo, que existe um problema de pobreza numa determinada região, ele vai entender que tipo de projeto ele pode desenvolver para acabar com a pobreza e, ao mesmo tempo, ele consegue obter lucro com esse projeto. Aí a pessoa que está acompanhando pode se perguntar assim, bom, mas e cadê o aspecto empresarial do empreendedor que quer fazer com que gere riqueza? Até pela experiência do Grameen, o banco, quando ele foi estruturado, ele quebrou alguns paradigmas também, ele quebrou algumas ideias que as pessoas tinham no seu funcionamento, que mostrou que dá sim para você resolver um problema social e, ao mesmo tempo, ter também uma atividade que se sustente. Em Bangladesh, a situação era uma situação muito diferenciada, né? Então, imagina se emprestar $27 e iniciar um banco com $27, né? Só para a gente ter uma ideia, eram $27 para 42 pessoas. Então, o valor, que era o valor de empréstimo, era muito pequeno. Mas qual que era a necessidade que eles tinham naquele momento? Não existia um sistema de financiamento. Então, a pessoa que queria empreender, fazer eventualmente um salgadinho, né, vamos pensar assim, e vender aquele salgadinho, ele precisava obter dinheiro de alguém, né? Só que quando ele ia pagar essa pessoa, o lucro dela ia diretamente para aquela pessoa que havia emprestado o dinheiro. Então, a ação de microcrédito é uma ação que concedia o dinheiro, não pedia nenhum tipo de garantia específica, e os juros, quando havia, eram juros muito pequenos, que permitia com que aquela pessoa começasse a desenvolver o seu próprio negócio. Então, essa foi o início do projeto do Grameen, mas que de lá para cá, que nem eu comentei, mudou dramaticamente, né? Não que o microcrédito não seja um mecanismo eficaz, né, eficiente de popularização e de disseminação, mas hoje os negócios sociais eles têm um nível de complexidade maior, principalmente em países que são países mais desenvolvidos do que Bangladesh Como na o década Brasil, de por 80. exemplo.
como no Brasil, por exemplo, né? Bom, para a gente entender melhor esse conceito de negócios sociais, primeiro, em linhas gerais, qual é o trabalho desse centro aqui, no caso, na Escola Superior de Propaganda e A Marketing? gente tem 3 vertentes específicas. Uhum. Na primeira vertente, a gente desenvolve todo o processo de capacitação e treinamento para empreendedores. Na segunda frente, a gente desenvolve todo o processo de incubadora de negócios sociais, ou seja, projetos que tenham sido desenvolvidos por alunos da faculdade, eles podem ir para a incubadora, receber apoio de especialistas, coaching, treinamento, para que eles possam ser lançados de uma forma mais eficiente no mercado. E o terceiro é o desenvolvimento de pesquisas para tentar entender o que acontece justamente com essas empresas. A gente tem pesquisas que sempre apresentam, né, estudos que apresentam os processos, as atividades das empresas que visam lucro nas empresas tradicionais. Mas a gente tem muito pouca informação sobre as empresas que são as empresas sociais, sobre os negócios sociais. Então, o objetivo é que a gente pesquise para entender se existem novas modelagens de negócios, se existem processos que são processos inovadores, né? Ferramentas, né, para os Ferramentas. administradores. O negócio social ele se caracteriza, o empreendedorismo, de uma forma geral, sobre 3 aspectos que são importantes, né? Uma está ligada à pessoa, né? A iniciativa empresarial, né? A segunda é a questão da inovação e a terceira é a identificação de oportunidades de mercado. Essas 3 características que diferem o processo de empreendedorismo do processo de abertura convencional de uma empresa. Bom, e dessa amostra que vocês já tiveram até agora dos negócios sociais que nós vemos aqui no Brasil, que tipo de projeto tem aparecido? Os projetos são muito diferentes. A gente tem projetos na área educacional, projetos na área de saúde, projetos na área de inclusão de pessoas. Então, são projetos bem variados. Projetos ambientais também, que são projetos bem interessantes. Assim, o foco, que são os focos dos projetos de negócios sociais, eles têm como objetivo diminuir a pobreza, ou acabar com a pobreza, ou melhorar as condições de vida da sociedade. Então, são os 2 focos primários de ação que a gente tem. Então, existem desde projetos que foram apresentados por alunos, desenvolvendo uma nova modelagem de inclusão, por exemplo, de crianças. A gente sabe que tem um déficit educacional muito grande na fase de creche, pré-escola, e elas propunham um sistema, que era um sistema de atendimento para as crianças formada por mães. Então, as mães originavam pequenas creches comunitárias, que tomavam conta de crianças da própria comunidade, por exemplo, né? Isso permitia com que as mulheres com menor renda conseguissem buscar uma opção de trabalho, né, no mercado formal, né? Isso, obviamente, vai diminuir a pobreza. Existiam projetos que eram projetos de inclusão de pessoas, desde detentos, por exemplo, ou ex-presidiários que têm dificuldade de acesso no mercado de trabalho. Projetos que eram projetos de inclusão de jovens, né? Lançando, por exemplo, uma seguradora, uma corretora com todo o foco no desenvolvimento social. Projetos de atendimento à saúde, como, por exemplo, um hospital odontológico voltado para os consumidores, para a sociedade de menor renda. Projetos para ajudar, né, junto a públicos que têm algum déficit específico, né? Agora, já que o senhor mencionou o exemplo das mães, por exemplo, que se reúnem para resolver um problema ali da sua comunidade, Uhum. para montar uma creche. Aqui no programa a gente já recebeu diversos empreendimentos solidários. São Uhum. cooperativas, associações que reúnem as pessoas para gerirem junto algum negócio. Quais são as semelhanças e diferenças entre essas cooperativas, esses empreendimentos solidários e esse conceito dos negócios sociais? Talvez eles estejam muito parecidos, né? Existem, obviamente, organizações que elas são constituídas através do cooperativismo, né? Uhum. Mas isso não impede que eu desenvolva o meu próprio negócio. Os dois têm como semelhança é que eles vão atuar junto a problemas sociais, né? Então, são negócios ou são iniciativas que têm como objetivo atender a uma demanda que é uma demanda social. A organização dela pode ser uma organização individual ou uma organização coletiva, né, que é tipicamente de associativismo. E o que difere o conceito de negócio social de algumas outras empreendimentos é que todo lucro gerado ele precisa ser reinvestido no próprio negócio. Então a Não gente pode ser dividido só, simplesmente, entre os ele acionistas. pode ser dividido, Uhum. né, entre as pessoas que estão trabalhando,
Mas imagine que para você constituir um negócio, você precisa ter um capital inicial, que às vezes é o capital cedido pelo investidor. O investidor ele vai receber unicamente aquele dinheiro que ele acabou emprestando, não recebe nenhum dinheiro de juros. Então, acho que talvez essa seja a grande diferença. Bom, daqui a pouco a gente vai compreender então melhor como funcionam esses negócios sociais e quais as perspectivas deles no Brasil, um país onde o empreendedorismo ainda é um tema que caminha com muitos desafios pela frente. O programa Sociedade Solidária recebe hoje o professor Maurício Turra, coordenador do Yunus e SPM Social Business Center. Ele fala conosco a respeito dessa experiência do primeiro centro de negócios sociais do Brasil. A gente vai para o breve intervalo e já volta.